Estamos iniciando, nós estamos primeiramente desejando uma excelente noite a todos. Estamos iniciando a nossa programação de oração e mensagem bíblica do programa Despertar para o Saber em Cristo. Estamos disponibilizando a partir de agora o vídeo 06. A nossa programação aí você está vendo aí, ó, segunda-feira, quinta-feira, sábados. A partir desses dias aí, depois de 19 horas, nós estamos disponibilizando o nosso vídeo. O diácono presbiteriano Cláudio Henrique Fernandes é quem vos fala. Nós estamos no formato de áudio, momentaneamente em áudio, e disponibilizando para você aí também a legenda, a nossa legenda em português. Você pode atualizar aí para a língua que você desejar em seu país. Nós vamos começar com a oração. Senhor Jesus, entramos na tua presença nesse momento, Senhor. A tua palavra nos mostra e nos fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a tua palavra continua dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E continua a tua palavra dizendo assim para a gente, Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos lhe aliviarei. E a tua palavra nos mostra também assim, falando assim, Senhor: os meus mandamentos é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glorificado, meus irmãos e minhas irmãs, glorificado seja Jesus sempre em nossa vida, Jesus sempre em nosso coração. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre na nossa vida. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Nós hoje vamos fazer um resumão aí do estudo que fala sobre a inclusão de pessoas de diferentes culturas, que está no livro de Atos, no capítulo 10, do 1 ao 48, e o livro de Atos, no capítulo 13, do 1 ao 52, que fala assim: Atos, todo o livro de Atos. A gente não vai ler o livro completo porque é muito extenso e o vídeo ia ficar um pouco longo demais. A gente fez um resumão aqui. Esse livro aqui, ele conta a história de um centurião chamado Cornélio. Esse Atos 10, do 1 ao 48. Cornélio tem uma visão. Cornélio, um centurião romano, temente a Deus, recebe uma visão de um anjo e lhe diz para chamar Pedro. Essa mensagem aí, ela tá, se você for ler aí na sua Bíblia aí, a nossa versão aqui de Bíblia aqui da igreja, nós presbiterianos, Atos 10, aí essa passagem aqui de Cornélio tem uma visão, tá do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 10. Aí diz assim, do versículo 9 ao 16, diz assim, a visão de Pedro. Pedro tem uma visão de um grande lençol descendo do céu com animais impuros. E Deus lhe diz para não chamar de impuros o que ele purificou. Está no versículo 9 ao 16. Aí versículo 17 ao 22 diz assim: Pedro e Cornélio se encontram. Pedro vai à casa de Cornélio e percebe que Deus aceita pessoas de todas as nações. Aí versículo 23 a 43 diz assim: a pregação de Pedro. Ele anuncia que Jesus foi enviado para salvar a todos. Versículo 44 ao 48 diz assim: os gentios recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre os gentios, confirmando que a salvação não é apenas para os judeus. E
o contexto de resumo, de lição para a nossa vida desse livro 10, Atos 10, do 1 ao 48, ele narra uma visão de Pedro, onde Deus lhe mostra que não deve considerar impuro o que ele purificou. Isto prepara Pedro para pregar a Cornélio, um centurião romano temente a Deus. Ao ver o Espírito Santo agir sobre os gentios, Pedro entende que a salvação é para todas as nações, não apenas para só os judeus. E essa mensagem também aqui fala também sobre quem era o centurião. Aí eles mostram aqui quem era o centurião. A gente vai ler aqui, eu grifei aqui, separei aqui algumas partes aqui que fala quem era o centurião Cornélio. Cornélio foi um centurião romano destacado na cidade da Cesareia, mencionado em Atos 10, a mensagem que a gente está lendo aí, Atos, no capítulo 10. Ele comandava uma unidade chamada Companhia Italiana. Ele era como se fosse um capitão ou um oficial de grande posto. Ele comandava homens. Aí era um homem temente a Deus, era muito temente a Deus, ou seja, respeitava e seguia ensinamento judaico, mas ainda não era convertido formal ao judaísmo. Aí vem característica de Cornélio nesse todo esse livro. Cornélio era um homem temente a Deus, piedoso. Ele e sua família honravam a Deus de Israel. Era caridoso, ajudava os pobres com esmolas. Homem de uma adoração, orava constantemente a Deus. Seu papel na história bíblica. Um dia Cornélio teve uma visão de um anjo. Ele disse para chamar Pedro, que estava em Jopé. Enquanto isso, Pedro teve uma visão onde Deus lhe mostrou que não deveria chamar de impuro aquilo que ele havia purificado. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, pregou o Evangelho, e o Espírito Santo logo desceu sobre os gentios que ali estavam. Cornélio em sua casa foi batizado, tornando, a observação agora que nós vamos fazer aqui é essa, Cornélio tornando-se o primeiro gente a ser oficialmente aceito na fé cristã. Ele foi o pioneiro, primeiro homem, a primeira pessoa que da cultura dos gentios a ser oficializado na cultura cristã. A importância de Cornélio foi o primeiro gentio convertido ao cristianismo, marcando um momento chave da expansão do evangelho para todas as culturas e religiões da igreja, para além dos judeus, mostrando que a salvação em Cristo Jesus é para todos aqueles que creem em todas as nações. Glória a Deus por esse ensino maravilhoso. Aí está o resumão aí desse capítulo aí, do capítulo 10, do 1 ao 48. Você pode abrir aí a Bíblia na sua casa, fazer toda essa leitura que vai explanar sobre esse resumo de ensinamento que a gente fez aí. E esse livro aí narra a visão de Pedro, do capítulo 10, do 1 ao 48, narra a visão de Pedro, onde Deus mostra que não deve considerar impuros o que ele purificou. Isto prepara Pedro para pregar a Cornélio, um centurião romano temente a Deus. Ao ver o Espírito Santo agir sobre o gentio, Pedro entende que a salvação é para todas as nações, não apenas só para os judeus. Quer dizer, ele começou a entender nesse momento aí que o Evangelho de Cristo, a salvação em Jesus, era para todas as nações, todos os povos. E agora a gente vai explicar o contexto aí, a gente vai explicar o contexto também do livro que está aqui também, ó, Atos, o capítulo 10, todo ele, e Atos 13. Esse livro de Atos 13, ele forma Atos 13, deixa eu olhar aqui, 13,
do 1 ao 52. Atos 13, 1 ao 52, que ele fala então, continuando aqui, ó, em o livro de Atos 13, do versículo 1 ao 52, que fala aqui. A gente também é um livro extenso. A gente fez só um resumo de entendimento, qual a melhor lição para a nossa vida referente a todo esse livro bem extenso da Bíblia, no Atos 13 do 1, versículo 1 ao 52. O resumo que a gente fez aqui de lição para a nossa vida aqui, em Atos 13, do versículo 1 ao 52, mostra Paulo e Barnabé visitaram pelo menos 4 cidades. Mostra aqui uma viagem muito longa, uma viagem muito exaustiva, uma viagem de muitos quilômetros que eles percorreram aqui anunciando a Cristo, anunciando o Evangelho. Eles visitaram pelo menos 4 cidades durante sua primeira viagem missionária. E mostra aqui, ó, as cidades. Mostra a primeira cidade era Antioquia da Síria, que está em Atos 13, do versículo 1 ao 3. Foi o ponto de partida da viagem missionária de Paulo e Barnabé. E foi o ponto de partida da viagem missionária. Aí Seleucia, Atos 13 e versículo 4. Porto de embarque em Chipre. Salamina, Atos 13, 5. Primeira cidade visitada na ilha de Chipre, onde pregavam nas sinagogas. Paulo e Barnabé pregou aqui nas sinagogas. Em Pafos, no capítulo 13, versículo 6 ao versículo 12, você pode também abrir a Bíblia e pegar esses e ler, onde encontraram Procôncio Sérgio Paulo e confrontaram o mágico Elimais. Para calcular a distância percorrida de Paulo e Barnabé em Atos 13, do 1 ao 52, a gente achou aqui uma distância percorrida das viagens dele. Meu irmão, pensa aí, naquele momento, naquele instante, naqueles momentos ali não havia veículo, não havia a maioria das estradas tinha que ser por terra mesmo. Aí da Antioquia da Síria a Selência por terra foram 26 quilômetros. Selência a Salamina em Chipre por mar foi 130 quilômetros. De Salamina até Pafos, Chipre, por terra 145 quilômetros. Pafos a Perge, Panfilha, atual Turquia, por mar 275 quilômetros. Em Perge, Antioquia e Pisídia, por terra cruzando montanhas 250 quilômetros. Pensa aí quanto esses homens, qual amor que esses homens tinham para andar tudo isso. É uma viagem longa dessa aí, que é uma distância muito grande. Viajar para anunciar o Evangelho de Cristo. Aqui, somando todas essas etapas entre Paulo e Barnabé, eles percorreram cerca, total de tudo, desses quilômetros aí, eles percorreram em torno de 826 quilômetros na primeira parte da viagem missionária, que está em Atos, todo o livro de Atos 13. E esse percurso incluiu viagem por terra, por mar, desafios como travessias marítimas, terreno montanhoso. E pensa aí a quantidade de 826 km. A gente sabe aí que nesse tempo aí não existia bicicleta, não existia carro, existia o que? A pé mesmo, ou tração de animal. Depois Paulo e Barnabé deixaram
Chipre e seguiram para a Ásia Menor, Perge, na Panfilha, Atos 13:13, onde João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Antioquia e Pisídia, Atos no capítulo 13, do versículo 14 ao 52, que mostra a cidade onde eles pregaram nas sinagogas, enfrentaram a oposição dos judeus e foram ali, eles encontraram oposição e foram expulsos lá do local. A conclusão desse resumo aí em Atos 13, do 1, versículo 1 ao 52, Paulo e Barnabé visitaram ao todo 6 principais cidades e culturas: Antioquia da Síria, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia, Pisídia. Depois da rejeição em Antioquia e Pisídia, eles partiram para Icônio, Atos 14, continuando assim a sua missão. Aí já é outra pregação. Aí onde a gente fala aí, ó, as cidades, as culturas, os povos que eles pregaram, que eles evangelizaram, que eles expandiram o evangelho. Muitos aceitaram a Cristo Jesus, muitos se converteram, milhares de pessoas aceitaram a Cristo e passaram a seguir Jesus Cristo como o único Salvador. Nesse momento aí houve também a expansão do evangelho, houve a expansão entre outras culturas, entre outros povos, entre outras cidades. Houve também a pregação do evangelho e eles se converteram. Houve uma unificação referente ao evangelho pregado, é o evangelho de Cristo Jesus. Apesar de eles passarem por culturas diferentes, regiões diferentes, mas que eles conscientizaram aquelas pessoas que o único caminho era o quê? Era a salvação em Cristo Jesus, o perdão deles, dos seus pecados em Cristo Jesus. Muitos locais aí, desses locais que eles percorreram, eles foram aceitos pelas suas pregações. As pregações elas foram aceitas. Tiveram alguns, a Bíblia mostra aqui que em alguns locais eles chegaram a ser até expulsos dos locais porque houve rejeição e as pessoas resolveram não aceitar, mas que foi muito pouco que houve rejeição. Mas a maioria dos locais, as regiões aí, as culturas, a pregação do evangelho, a aceitação do evangelho foi aceita. A gente vai falar aqui para conhecimento nosso, a gente separou aqui sobre quem é os povos gentios, para a gente conhecer quem é os judeus e quem é os gentios. Aí fala assim: os gentios eram todas as pessoas que não eram judias. São culturas que variavam, mas a maioria era influenciada pelo paganismo, com práticas como politeísmo. Eles adoravam vários deuses gregos, romanos e etc. Aí, costumes deles, dos gentios, muitas religiões envolviam sacrifício e rituais pagãos. Os gentios, eles tinham alguns rituais de alimentação sem restrição, comiam qualquer tipo de carne, sem regras religiosas. Os gentios, a questão da filosofia e a ciência, eles buscavam conhecimento através da razão, como os gregos. E os judeus viram os gentios como impuros, enquanto os gentios achavam os judeus estranhos por suas leis rigorosas. Porém, com as mensagens de Jesus, essas barreiras começou a ser quebrada.
com a pregação do Evangelho de Cristo, como visto em Atos no capítulo 10, todo o capítulo 10 de Atos, onde Deus mostra a Pedro que a salvação em Cristo Jesus é para todas as pessoas e todos os povos. Foi aí que onde começou o verdadeiro a quebra do paradigma, que Jesus, o Evangelho era para um povo específico, mas aí o anúncio da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus, quebrou essas barreiras aí, aonde mostra que a salvação de Cristo Jesus é para todos, era e é para todos. Aí agora a gente vai ler aqui sobre os judeus. A Bíblia fala sobre os gentios e fala sobre os judeus. E quem era o povo judeus? Os judeus eram povos escolhidos por Deus e seguiam rigorosas leis de Moisés, a lei conhecida a lei de Torá. Sua cultura era baseada na adoração de um único Deus, monoteísmo, e em práticas religiosas como os judeus tinham a circuncisão, que marca a marca física da aliança com Deus, era a circuncisão, alimentação, regras dietéticas que proibia certos alimentos como porcos, frutos do mar e alguns outros tipos de comidas. Eles adoravam o sábado e tinham o culto a Deus do sábado como descanso. Templos e sinagogas eram locais de adoração e ensino das Escrituras. Era nesses templos e sinagogas que eles adoravam através do ensino das Escrituras. Eles evitavam contatos com estrangeiros para não se contaminarem espiritualmente. Os judeus, aqui mostra que eles não tinham contato com outras culturas, porque eles tinham medo de se contaminar. Eles separavam, sempre evitavam os gentios, com medo de contaminação espiritual. Eles tornavam os gentios impuros. E a gente mostra aí, esse ensino mostra aí a quebra de barreira. O Evangelho de Jesus Cristo, ele quebrou barreiras, ele quebrou culturas, se expandiu de um jeito muito grande, trouxe uma expansão muito grande. O Evangelho no passado mostra aí que a pregação do Evangelho, o anúncio da mensagem de salvação em Cristo Jesus, ela venceu as barreiras, os obstáculos, as dificuldades. Mostra aí que a palavra de Deus, ela se expandiu vitoriosamente através das culturas, através dos povos, das nações, e venceu todas as dificuldades e barreiras que nós vimos aí nesses dois livros, e tanto venceu no passado, como ela vai vencer no presente e vai vencer no futuro. E a mensagem da palavra de Deus, o anúncio da salvação em Cristo Jesus, ela é eterna, é para sempre. Sempre ela vai ser vencida, ela sempre vai dominar, ela sempre vai quebrar culturas e paradigmas em alguns locais e vai se expandir, tornando o Evangelho de Cristo Jesus centralizado unicamente na salvação em Cristo Jesus. E de lição para a nossa vida, a gente fica aí algumas lições aí, vamos dizer assim, bastante edificante. A gente viu aí em Atos 13, no capítulo 3, que a gente viu aí a totalidade percorrida aí pelos os apóstolos, Paulo e Barnabé,
aonde eles percorreram na sua primeira viagem missionária. Esse ponto aqui eu grifei, que foi um ponto que me trouxe mais avivamento, trouxe mais lição para a minha vida. Se a gente for trazer pelos os dias atuais, a gente for trazer essa lição aqui para os dias atuais, muitas das vezes, às vezes, a gente, nos dias atuais, nesse século atual, a gente só vai à igreja, talvez até, tem igreja que só abre no final de semana, né? Aí a gente vai à igreja, se concentra na igreja, se fortalece na nossa igreja. Muitas das igrejas tem um momento também de sair para fazer uma evangelização, mas é um momento muito pequeno. Aí se você ver aqui esses homens aqui, ó, esses profetas do passado, esses missionários do passado aqui, que mostra que Paulo e Barnabé, eles percorreram só na sua primeira missão missionária aqui, em torno de 826 quilômetros. Isso quando a gente leva para o passado aí. Foram homens que percorreram essa quantidade de quilômetros todinha, a maioria a pé, alguns a gente vê que foi de barco, mas que você vê que não tinha carro, não tinha carro próprio, não tinha esses meios de conduzir a pessoa mais rápido. Era tudo na base a pé mesmo, andando. E você vê o que a disponibilidade, você vê o compromisso, você vê o amor, você vê a paixão pela palavra, você vê o amor centrado também exclusivamente na mensagem de Cristo. Meu amigo, você vê tanta coisa maravilhosa nesses homens aí, você vê uma fé inabalável. Isso aqui é tão maravilhoso a gente levar para os dias atuais e estudar, porque aviva cada vez mais a nossa fé. Você olha para aqui, você diz, meu Deus, que tanta quantidade de uma caminhada dessa tão grande para anunciar a palavra de Cristo. Você vê um amor tão grande pela palavra e um anúncio da palavra, e eles carregavam dentro dele um amor tão grande, uma certeza tão grande, que eles já sabiam quando chegasse naquelas regiões de diferente cultura, eles sabiam que ia encontrar imposição, encontrar pessoas que não iam aceitar. Eles já sabiam que talvez até ia ser perseguido, mas o que nos mostra, o que grifa aqui o nosso estudo é a maneira vamos dizer, de fé que eles tinham, mesmo sabendo que muitas das vezes podia ser que não desse certo, mas eles iam, e não tinha localidade específica, eles iam em qualquer local e anunciavam a Cristo Jesus, a salvação em Cristo. E muitas das vezes ali, Paulo e Barnabé, já sabiam que naqueles locais ali eles iam encontrar opositores, opressão ali das pessoas, porque lá ia encontrar outra cultura, outra pregação de outra cultura, outro evangelho pregado, mas eles eram pessoas que não tinham medo, pessoas que não voltadas exclusivamente em anunciar Jesus, independente do que acontecesse, o que iria acontecer, mas eles estavam dispostos a anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus para todas as pessoas e quebrar aquele paradigma que o evangelho ele era centrado diferentemente. As pregações dos evangelhos que existiam eram diferentes, mas eles foram ali para descentralizar e tornar o evangelho de Cristo uma só pregação, uma só mensagem, um só Cristo, uma só salvação em Cristo Jesus para todos. Aí mostra aí, vamos dizer assim, que Paulo e Barnabé, eles visitou aquelas cidades e foram ali em torno de 6 cidades, 6 locais, mas foram ali determinados exclusivamente a implantar o processo de expansão da Igreja de Cristo, o Evangelho de salvação em Cristo, para todas aquelas pessoas. Quando a gente olha esse número de cidades, a gente vê também, eu não
não atentei na hora de visualizar, mas que eu creio aí que uma quantidade muito grande de pessoas pelo território, o território demográfico que tinha naquele tempo. Lá eu creio que já tinha, não sei dizer agora se tinha a quantidade de pessoas ali existente, mas pelo que dá para a gente ver na palavra de Deus, pelo que dá para a gente ler, que as reuniões eram reuniões com bastante pessoas, muita gente iam para ver eles pregando, anunciando a Cristo, o evangelho de salvação, e creio eu que muitas pessoas aceitaram a Jesus. Tendo em vista, a Bíblia relata que muitos, milhares de pessoas aceitaram aquela nova explanação do evangelho, e a partir dali eles começaram a seguir Cristo Jesus, a palavra de Deus, como doutrina para a sua vida, como exclusivamente para a sua vida. A questão do evangelho de salvação, que através de Cristo Jesus era para todos, eles começaram a moldar aquele evangelho no evangelho único, que é o evangelho de salvação em Cristo Jesus, para suas vidas. E por aí já dá para a gente ver a quantidade e milhares de pessoas que foram abrangidas através da mensagem evangelizada por Paulo e Barnabé. A gente vê só numa palavra dessa aí, numa mensagem, um texto desse aí, a gente vê dois homens de determinação, dois apóstolos de determinação, mas que por trás daquilo ali você pode perguntar: que tanta determinação é essa, que tanta fé é essa que esses homens carregavam? Mas a gente vê aí num processo de expansão nesse processo de quantidade de território que eles visitaram, de cidade que eles visitaram, eles estavam ali movidos, Deus estava acompanhando eles, estavam fortalecendo, era o Espírito Santo de Deus quem estava movendo Paulo e Barnabé, capacitando ele com a sua força, capacitando eles com poder e autoridade do Espírito Santo para pregar e levar a abertura e a expansão do Evangelho. Todo esse processo aí de levar o Evangelho foi como se fosse assim, uma abertura muito grande. Esses homens, eles levaram a palavra, e a palavra, ela sabe, é como se fosse assim, ela abriu um portão muito grande que estava fechado, dividindo as culturas e as cidades, as regiões. Então, no momento que eles ousaram de ir até esses locais, os portões foram abertos, as portas foram abertas, e caiu os muros, e daí então o que? Houve a grande expansão inicial do Evangelho de Cristo. A salvação em Cristo Jesus, ela iniciou-se aí num processo de massificação muito grande e aceitação entre todos os povos dessas cidades que eles visitaram, e passaram a levantar e hastear a bandeira de Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus, para todos aqueles povos, todas aquelas regiões e cidades que foram visitadas. E creio eu que no final eles pararam, acho que eles fizeram aí uma avaliação, e eu acho que a avaliação que eles fizeram aí, mesmo tendo encontrado alguns pontos de rejeição, alguns pontos de opressão, mas que eu creio que a observação final, a avaliação de observação final foi positiva, 100% positiva, porque a Bíblia mostra que milhares, diversas daquelas pessoas que estavam ali, que participavam dos cultos, eles participavam dos sermões deles, ouvia eles pregar, eles de imediato eles aceitaram aquela pregação, concordaram com aquela pregação, e mostra aí, a gente vê aí claramente que o Evangelho foi plantado e aceito no coração daquelas milhares de pessoas aonde eles passavam. Então a gente vai concluindo o nosso estudo no dia de hoje, o estudo que fala aí sobre a inclusão de pessoas de diferentes culturas. Estudamos hoje aí o livro
completo de Atos e o livro completo de Atos 13. Atos 10 e Atos 13. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai ver, é um pouco extenso aí, mas nós fizemos um resumão aqui do que aprendemos, mas tenho a certeza absoluta aí que esse resumo vai edificar a sua vida. E nós já estamos convidando você aí para finalizar o nosso estudo aí na quinta-feira. A gente finaliza aí com o estudo de número 7 sobre esse ponto principal aqui, onde nós estamos estudando aqui os fatores que influenciaram em um grande movimento de expansão da igreja primitiva. Esse ponto aqui, ó, inclusão de pessoas de diferentes culturas, o livro de Atos 10 e o livro de Atos 13, ele está dentro desse processo de expansão da igreja primitiva. Aí a gente fecha o nosso estudo no dia de hoje. Nós vamos fazer uma pequena oração de agradecimento. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas maravilhas do teu ensino em nosso coração. Senhor, glorificado seja o Senhor para sempre em nossa vida, Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, agradecer por essa direção maravilhosa, Senhor. Esse ensinamento maravilhoso que o Senhor colocou em nosso coração. E dizendo que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso tudo, Senhor. Com certeza, nós sabemos do fundo do nosso coração, Senhor, sem Ti, com certeza nós não seríamos nada, Senhor. Porque tudo que somos, eu estou falando não só de mim, Senhor, mas de uma maneira geral, de toda a igreja, de todas as pessoas que Te adoram. Nós queremos agradecer de uma forma geral, Senhor, por todos. Nós Te louvamos e exaltamos, porque Tu és a nossa força, e Tu és a nossa grandeza e a nossa esperança, Senhor. Sem Ti, Senhor, com certeza nós não seríamos nada, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. É o Senhor que nos controla a nossa vida, os nossos projetos. É o Senhor que controla a nossa igreja. É o Senhor que nos dá a direção e a vontade, Senhor, em nossa vida, Senhor. Senhor, louvado seja o Senhor para sempre, Senhor. Abençoando a nossa vida e nos dando a direção, Senhor, de dias melhores, de momentos melhores para a nossa vida, Senhor. Glorificado seja o Senhor na nossa vida sempre, Senhor. Te louvamos e te exaltamos nesse momento, Senhor, porque Tu és maravilhoso para com a nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja para sempre o Senhor no nosso coração, Senhor. Nós estamos concluindo o nosso programa de hoje, o programa Despertar para o Saber em Cristo. Queremos agradecer a todos os nossos amigos internautas, os nossos amigos que gostam de estudar a palavra de Deus conosco, e que até uma outra oportunidade